São emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, eu sou Olimar Queiroz, do programa Comunidade em Destaque, um programa voltado para a comunidade leopoldense. Esse programa sempre será transmitido às terças-feiras, às 18h30, no canal 23 da TVN. Abordaremos várias questões em São Leopoldo, as questões políticas, questões econômicas, culturais e questões afins. O nosso tema de hoje é o autismo, e para falar de autismo, hoje nós temos aqui o Thielis Streloff, professor da Rede de Educação de São Leopoldo e mestrando pela Faculdade Este. Temos também o João Batista Mandelli, presidente da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista do Vale dos Sinos. Boa noite, Thielis. Boa noite, João. Como estão? Boa noite. É um prazer estar neste momento aqui. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade dos amigos da RCT que nos propiciam divulgar um pouco mais, falar um pouco mais desse assunto tão importante para nós, pais e familiares, como é o autismo. Perfeito. Vou fazer algumas perguntinhas, para nós quebrarmos um pouco o gelo, Tu estás fazendo um trabalho de pesquisa, Thielis? Isso. Poderia comentar um pouquinho sobre o teu trabalho? Sim. Bom, as pessoas podem talvez me perguntar como é que eu me encaixo, na questão do autismo dentro dessa situação. Bom, eu não sou familiar de uma pessoa com autismo. Eu tive o primeiro contato com a questão do autismo, com pessoas com autismo na Associação Pandorga, onde eu trabalhei por 5 anos. Dali a gente então começou a desenvolver uma pesquisa que trata sobre a questão da dignidade humana, da pessoa com autismo, no atendimento especializado pela perspectiva dos familiares. Então o objetivo é analisar como que a gente pode oferecer um atendimento especializado para a pessoa com autismo que favoreça e que respeite a dignidade dessas pessoas, sabendo de toda a sua situação de vulnerabilidade, de falta de atendimento e por assim em diante, que são as questões que nós vamos discutir hoje aqui, Então, poderia falar um pouquinho sobre o transtorno de espectro do autismo para nós? Até para o público entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Sim. O transtorno do espectro do autismo, ele não é muito difícil de você identificar. Porque ele seria baseado em 3 questões principais. Ele é um transtorno que afeta a questão da interação social, a questão do comportamento e a questão da comunicação. Pensando nessas três áreas, não tem muitos mistérios. O problema é que não existe uma pessoa com autismo da mesma forma que qualquer outro, não vem em forma. Quer dizer, às vezes você tem uma pessoa com autismo que tem uma dificuldade maior na comunicação. Sim. Outros que vão ter uma dificuldade maior na interação social e outros que vão ter um problema maior no comportamento. Então, isso faz com que gere determinadas dúvidas na hora de fazer um diagnóstico. Sim. E outro fator que ainda a gente tem avançado pelas questões da pesquisa científica, mas ainda é uma questão que você não se achou um marcador, só um marcador, por exemplo, genético ou fisiológico ou neurológico. Você tem vários fatores que acabam definindo a pessoa com autismo. Então você não tem
um exame que fala essa pessoa tem autismo ou essa não tem. Você faz o quê? Você faz pela observação. E aí baseado nessas 3 áreas. Então vai muito do olhar clínico e do conhecimento do profissional, né, que é destinado a fazer o diagnóstico. Então, por isso que ele é simples, mas ele não é tão fácil e a gente tem um grande problema em relação a isso, né, na questão do diagnóstico, porque existe uma falta talvez de preparo, né, de trabalhar a questão por causa da formação, né, de um déficit de formação, seja na área da saúde, seja na área da educação ou seja na área social. Seriam, assim, a grosso modo, né, a gente poderia trabalhar com essas questões, mais para o público entender um pouco por onde que a gente tem trabalhado, né? Obrigado. João, qual seria a realidade das famílias e dos portadores, né, do autismo? Bom, quando nós falamos em famílias, nós devemos pensar que são cerca de 120 mil famílias de portadores de autismo no Rio Grande do Sul, 70 milhões no Brasil, aliás 2 milhões, desculpe, e 70 milhões no mundo todo. Tá? Isso é mais que o câncer, mais que o diabetes e mais que o HIV juntas. Nós estamos falando não de uma epidemia, mas de uma pandemia. Tá? Como disse o Tcheles, não existe uma causa definida, só a gente sabe que por enquanto não tem cura. Então, cabe a nós, familiares e sociedade, enfim, propiciar uma qualidade de vida a mais digna para essas crianças, esses jovens e esses adultos. Tá? E aí nós começamos, desde o momento que uma família, um pai, uma mãe, tem o diagnóstico do autismo, começa uma batalha. Né? Primeiro pela dificuldade do diagnóstico. Né? Infelizmente, existem médicos ainda que não sabem o que é autismo. A mídia, recentemente, né, nos propiciou uma exposição um pouco maior, mas ainda um pouco, ao meu ver, de maneira muito romântica. E a realidade não é o que a televisão mostra. Né? Uma realidade bem difícil. É uma realidade muito mais difícil. Começa porque, no primeiro momento, há um luto. Aquele filho que todos imaginam que vai crescer, vai estudar, vai ter amigos, vai praticar um esporte, vai namorar, vai constituir família, vai nos dar netos, né? Esse filho naquele momento morre. Sim. Então nós entramos num momento de luto e aí começamos a construir um novo filho, uma nova filha, dentro da realidade que a gente não conhece. Que ninguém vem com manual de instrução, muito menos a criança com autismo. Né? E a dificuldade de encontrar profissionais, tanto na área de saúde, de educação, bem-estar, enfim. Não é fácil, Não é fácil. E aí começa aquela corre num canto, alguém diz uma coisa, daqui a pouco vai para o outro diz outra, e isso desestabiliza a família. Com certeza a família adoece junto. Começa que a própria relação corre perigo e muitas vezes se desmancha. Existe um número muito grande, não posso dizer a maioria, mas um número muito grande, que pais que vão sair de casa, embora tenha mães que abandonam o lar. Sim. Eu não posso julgar e nem condenar, porque cada situação é uma situação. E não é só a família ou o casal, os parentes se afastam. E a gente se afasta dos parentes também. Em função dessa questão do comportamento, questão da comunicação. Né? Você veja, se a Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 100 crianças que nascem vão desenvolver o autismo em qualquer um dos seus graus até os 3 anos de idade, tá? E nós temos aí São Leopoldo, vou pegar como exemplo, se eu não estou enganado, cerca de 260 mil habitantes, nós temos aí mais de 2 mil autistas. As poucas entidades, Pandorga, né, a PAI que agora está começando a atender autistas, nós não temos 100 crianças e jovens e adultos sendo atendidos. Sim. E aí eu pergunto, onde é que estão os outros? Escondidos, guardados, abandonados.
muitos desses nem diagnosticados também, né? Porque isso é uma outra questão, né? As 3 áreas, elas devem se manifestar até os 3 anos de idade, como ressaltou o João. Só que nem sempre o diagnóstico acontece até os 3 anos de idade. Então você leva 6 anos, 7 anos, 10 anos, né? E isso acaba sendo um problema, porque você tem dentro do transtorno, quanto antes você conseguir fazer o atendimento, quanto antes você conseguir fazer a intervenção, que venha a proporcionar instrumentos para a pessoa com autismo, né, para a criança que tem autismo, para a família, a entender como é o transtorno, a saber como lidar com o transtorno, você proporciona com que essa pessoa e com toda a família, toda a situação familiar, você tenha uma melhora e um melhor manejo, né, da situação. Sim. Então, a questão do diagnóstico, ela é fundamental no sentido, não para agora a gente ter como fazer uma medicação, mas pela questão de como a gente vai atuar, né? Como a gente vai abordar a situação. A questão da socialização, né, dessa criança. E então o diagnóstico, às vezes, ele não é precoce. Ele Às vezes tardio. É tardio. Quando acontece. Quando acontece. Não querendo ser repetitivo, como é o cotidiano de uma pessoa com autismo? Como disse o Tcheles, cada autista é diferente do outro. Sim. Embora tenham características semelhantes, ele é diferente. Sim. Tá? Como eu disse, quem consegue um diagnóstico, quem tem muitas vezes até dinheiro para buscar uma instituição particular, um médico particular, um hospital particular, tá? Tem uma situação, mas a grande maioria das pessoas não é assim, tá? Não acontece isso. Então começam as dificuldades de... a mãe muitas vezes tem que deixar de trabalhar para ficar com a criança em casa, tá? A dificuldade de conseguir alguém para auxiliar, Sim. Tá? Dificuldade para o transporte escolar quando há o transporte, porque a criança com autismo ela potencializa os sentidos. Então, como escreveu uma autista, se não me engano, canadense, que ela não fala, mas escreve, que toda vez que ela olha nos olhos de uma pessoa, 1000 fotografias entram na mente dela. Então, a criança não suporta barulho, um aglomerado de pessoas, luz. Então, isso tudo potencializa uma estabilidade emocional e entra em crise. Então, ir de ônibus por uma consulta médica ou para a escola é quase impossível. As mães relatam que tem que descer na parada seguinte porque a criança entra em crise e agride as outras pessoas e se agride também. E às vezes elas têm que voltar a pé para casa ou desistem da consulta médica. São poucas as escolas e instituições que recebem um autista, porque essa é a nossa realidade. Nós não estamos preparados para isso. Sim. Então, os profissionais não são preparados, as instituições médicas, escolares, a teoria da inclusão, né? Eu discuto muito essa inclusão pura e simples, não é bem assim. Há crianças que não vão conseguir ficar dentro de uma sala de aula, há crianças que não vão aprender a ler e escrever, que a questão delas é mais a socialização e não o aprendizado. Sim. Então não adianta jogar as crianças para dentro de uma escola onde o professor não está preparado, Sim. a escola não está preparada. Veja bem, não basta passar num concurso público, ir para dentro de uma sala de aula, lidar com autistas. Sim. Tem que estar no DNA. Né? Aliás, tratar com pessoas deficientes. Né? E ainda mais que muitos autistas, o autismo vem em muitas crianças associado a outras deficiências, tanto físicas quanto neurológicas. Então seria uma vocação o professor que conseguisse lidar com essa situação, né? E o que tu disseste a respeito das escolas, né? Hoje nós temos muitas escolas que são de inclusão. Hoje elas não estariam aptas a trabalhar com um aluno, né, que teria esse transtorno.
De novo, ó, cada autista é diferente. Cada autista é diferente. Então, né? existem autistas que têm Sim. condições, que aprendem a ler e escrever, Sim. mas outros autistas, que a gente costuma dizer, os Sim. autistas graves, não têm condições de parar. Então, algumas situações têm a condição da inclusão quando a escola, Sim. quando o ambiente, quando as pessoas são preparadas para isso. E como você bem disse, tem o dom. É o dom, é a vocação. O dom. É a mesma coisa com o médico. Sim. Lamentável, em 2012, se fez uma pesquisa em 14 municípios do Rio Grande do Sul, onde se entrevistou cerca de 50 famílias e os depoimentos estão gravados. E é interessante, lamentavelmente, que as histórias se repetem. Nos 14 municípios, ou seja, é a realidade do Rio Grande do Sul, é a realidade de São Leopoldo, é a realidade do Brasil e do mundo. Aliás, do mundo não, porque tem alguns países que estão, ainda bem, né, para eles, que estão bem na frente da gente. Mas relatos de mães que levam o filho no médico e o médico diz, olha, seu filho não tem limites, contenha-o. Doutor, responde a mãe, meu filho é autista. O médico, e o que é autismo? O médico não sabia o que é autismo. Ou na saída da consulta vem a secretária, a enfermeira e diz, olha mãe, o doutor pediu para você não trazer mais essa criança aqui. Ou fazer a inscrição da criança na escola, e aí quando a criança vai, depois a diretora chama a mãe e diz, olha, nós nos enganamos, não tem vaga, o seu filho, a sua filha não vai ser bem tratado aqui, porque nós não temos condições. Ou quando acontece, depois a má administração das emoções, até das outras crianças, e muitas vezes acontece até agressão física e moral. Então acaba sendo bem constrangedor para muitos pais essa situação, né, de preconceito, diga-se de passagem. Thielis, eu gostaria que tu me caracterizasse a Lei 12.764, né, da Berenice Piana. É muito bom que tu tocaste nesse assunto, porque ele tem tudo a ver com o que o João tem dito. A questão, por exemplo, da inclusão que foi levantada aqui. Sim. Por que a gente tem ainda dificuldades, por exemplo, de profissionais que não estão bem capacitados, de escolas que não têm um mínimo de adequação para que possa atender com dignidade essas pessoas, né? Por que a gente ainda convive com a questão do desrespeito no dia a dia, do desrespeito do profissional com as pessoas da família? A gente ainda está engatinhando na questão de políticas públicas voltadas para a pessoa com autismo. Então, nesse sentido, a Lei 12.764, aprovada, sancionada pela presidenta em 20 de dezembro de 2012, é fruto, primeiro, de uma grande batalha de todos os familiares, né? E aí, em especial, a Berenice Piana, que recebe o nome dessa lei, que fizeram o quê? Que foram em busca dos seus direitos. Porque a gente não pode esquecer que a pessoa com autismo, ela é cidadã. Claro. E ela está respaldada pela Constituição, pela Declaração dos Direitos Humanos, pela Declaração de Salamanca, da Guatemala e todo o aparato jurídico que a gente tem. E dessa forma, só por isso ela já deveria ser tratada com dignidade, ser tratada com respeito, ter possibilidade de ter atendimento, de não precisar ser constrangida nos locais sociais. Só que isso por si só não funciona assim, né? Você não consegue fazer com que a lei se torne prática do nada, né? Você precisa de ir atrás, você precisa de luta, você precisa de ocupação do espaço social. Nesse sentido, a Lei 2.764, o que ela faz? Ela institui no Brasil, e isso é um marco, a lei que institui as políticas públicas na defesa dos direitos da pessoa com autismo. Certo. Por que isso é importante? Porque é nessa lei que você tem duas questões principais, né? A questão das políticas públicas. Então, a partir dessa lei, você pode
atrás dos municípios e atrás das prefeituras para que faça o quê? Planos de ações, né, que venham atender as necessidades locais daquelas pessoas. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que ela caracteriza a pessoa com autismo como pessoa com deficiência. E isso não é uma coisa ruim, porque ela vem arraigado de tudo que vem por trás de ser considerada pessoa com deficiência. Sim. Está ligado aos direitos já adquiridos pelas pessoas com deficiência. Seja os benefícios, né, de segurança, de seguridade social, né, seja a questão da interdição e assim por diante. Porque um grande problema e o João pode falar melhor disso, porque não tem uma marcação física, né, da pessoa com autismo. Sim. Só se você tem um autismo mais grave, que tem talvez uma comorbidade junto. Sim. Mas um autismo moderado ou leve, ou uma síndrome de Asperger, que também está dentro do autismo leve, ele não tem uma marcação física. Então o que acontece? A gente se olha e eu não vejo nada no Olimar que diferencia ele das outras pessoas. Como, por exemplo, se eu olho uma pessoa com síndrome de Down, né? Ou se eu olho uma pessoa cega. Sim. Que está marcado, né? E aí o que a pessoa pensa? Bom, e você está se passando, né? Você não tem nada e está querendo se usufruir de algo que você não deveria ter direito, por assim dizer. Então isso é muito importante e por isso que a questão do diagnóstico é importante também. A lei foi sancionada. Agora, entre a lei sancionada e os direitos respeitados, há um abismo muito grande. Sim. Né? Infelizmente, nesse país, salvo algumas exceções, os nossos filhos representam despesa para os governantes. Tá? Eles não são olhados como cidadãos, são olhados como despesa. E só para concluir, uma das necessidades muito importantes e que preocupa todos os pais. Depois que eu morrer, ou que eu ficar velho, que a minha esposa ficar sem condições de cuidar do meu filho, quem vai cuidar? Onde? Como? São as casas-lares, que podem ser permanentes ou temporárias. A necessidade de casas para receber os autistas que a família não tem mais condições de cuidar. Porque o autista vai depender de auxílio para se vestir, para se alimentar, para sua higiene. Sim. Tá? E uma coisa, autista não vê perigo. Ele não reconhece o perigo no atravessar a rua, ou mesmo o perigo que outra pessoa possa estar oferecendo para ele. Então vai ser uma criança sempre. Sim. Como vocês veem essa questão, né, das políticas públicas voltadas para o autismo em São Leopoldo? Olha, como eu disse, nós estamos gatinhando. Né? Nós estamos agora para apresentar ao prefeito um projeto de lei onde regulariza as situações dos autistas em relação à saúde, o transporte, a educação. Mas como diz o Thierry, é uma caminhada longa. Por mais boa vontade que as pessoas tenham, nós caímos na questão da verba, do dinheiro. E aí tem que esperar o dinheiro vir de Brasília, tem que fazer um projeto, aí o projeto vai e não volta. E cada dia é vital para o autista. É um processo complexo. Medicamento. Né? Muitas vezes a pessoa diz, não, vamos esperar uma lei mais perfeita. Mas um dia, para um cadeirante, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas para um cadeirante ou para um deficiente visual ou auditivo, talvez não faça tanta diferença. Sim. Mas para muitos autistas é a diferença entre a vida e a morte. Com certeza. Então, quero agradecer a participação do João, quero agradecer a participação do Thielis. Essa questão do autismo, ela foi bem esclarecida. Pena que nós não temos um tempo maior para discutirmos, né? Mas foi muito interessante, pessoal. Chegamos ao fim do programa Comunidade em Destaque e eu, Olimar Queiroz, retorno com vocês terça-feira, sempre nos mesmos horários, 18 horas e 30 minutos, para falarmos sobre diversos assuntos sobre São Leopoldo. Boa noite.
Essa é a RCT.